Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre 7 atitudes para ser liberto em Cristo Jesus. Liberdade para Jesus é viver livre do pecado, sendo um verdadeiro servo do Deus vivo, e não está mais aprisionado ao pecado, pois vive no mundo, mas não no reino do mundo, porque pertence ao reino de Deus em Cristo Jesus. O Deus vivo trabalha primeiramente em nós, para depois trabalhar nas outras pessoas através de nossas vidas, com a atuação do Espírito Santo. A fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, para que haja uma libertação em Cristo Jesus. É necessário que tenha evidência de fé manifestada através das obras, tornando-se a nossa identidade Cristo. Pois sem fé é impossível agradar ao Deus vivo. O servo do Senhor é salvo pela graça por meio da fé, o qual deve andar por fé, perseverando por fé, resplandecendo a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. A fé viva é autenticada pela produção de boas obras, pois não há antagonismo algum entre fé e obras, pois ambas não são opostas, mas complementares e devem ser praticadas. Fé é a confiança absoluta em Deus, crendo que Ele fez, faz e fará o que promete, e estará seguro, como também será bem-sucedido, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Para ser liberto em Cristo Jesus é necessário ter 7 atitudes. Atitude de se arrepender dos pecados, atitude de confessar os pecados e atitude de não se envergonhar do Evangelho e viver a palavra de Deus. Atitude de vigiar e orar o tempo todo, atitude de andar em santidade cheio do Espírito Santo, atitude de ser testemunha do Deus vivo, daquilo de que o Deus vivo está fazendo na face da terra, atitude de ter amor para com Deus vivo e para com o seu próximo, atitude de se arrepender dos pecados. Para sermos libertos em Cristo Jesus é necessário que o homem se arrependa dos pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Conversão é a mudança de vida operada por Deus. Essa mudança tem 2 aspectos. O primeiro está relacionado com o pecado e chama-se arrependimento. O segundo está relacionado com Cristo e chama-se fé. Arrependimento é a mudança de atitude pela qual já não convergimos para o pecado, mas sim para o Deus vivo. É necessário que os gentios venham se arrepender e se converter a Deus, praticando obras dignas de arrependimento, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos capítulo 26, versículo 20. Aleluia, glória a Deus. Atitude de confessar os pecados.
é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, conforme está escrito na palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículos 9 e 10. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Retenhamos inabalável a confiança da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, tendo portanto um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho do Deus vivo, que penetrou os céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque qualquer que confessar que Jesus é o Filho do Deus vivo, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, todo aquele que confessar Cristo diante dos homens, também ele confessará diante do Deus vivo que está nos céus. Também o Filho do homem confessará diante dos anjos de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versículo 32 e Lucas capítulo 12, versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Atitude de não se envergonhar do Evangelho e viver a palavra de Deus. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Vive e prega a palavra de Deus. Prega e viva a palavra de Deus. Pois aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama Jesus. E aquele que ama Jesus será amado pelo nosso Pai que está nos céus. E Jesus o amará e manifestará a ele, conforme está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 14, versículo 21. Os salvos em Cristo Jesus não devem se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé, conforme está escrito na palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Aleluia, glória a Deus. Atitude de vigiar e orar o tempo todo. Vigiai e orai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Portanto, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na esperança do Filho do Homem, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Bendizei o que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Orai sem cessar. Orai uns pelos outros para serdes sarados, porque a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Aquele que ama Jerusalém haverão de prosperar, o qual devemos orar, amar e orar pelo que está bem perto do
coração do Deus vivo. Portanto, orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmo 122, 6. Aleluia, glória a Deus. Atitude de andar em santidade, cheio do Espírito Santo. Andar é símbolo de condição, estilo de vida, comportamento, conduta geral do homem. Andai pelo Espírito, não há vez de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, conforme está escrito na palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Aqueles que andam nas trevas não têm comunhão e são mentirosos, porque se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Aleluia! Aquele que é liberto em Cristo Jesus anda cheio de fé e do Espírito Santo, como Estevão, que era um homem cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânime contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas expuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos, capítulo 7, versículos 55 a 59. Aleluia, glória a Deus. Atitude de ser testemunha do que o Deus vivo está fazendo na face da terra. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Assim como o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim como o vento, embora invisível, é identificado pelo sonido do vento, o Espírito Santo é identificado nas pessoas pelo efeito causado sobre aqueles que vêm ao Evangelho e recebem a salvação em sua vida através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ser guiado pelo Espírito Santo, sendo testemunhas vivas das maravilhas que o Deus vivo está fazendo na face da terra. O Deus vivo chama pelo nome de cada um aqueles que Ele criou, formou e fez para a sua glória em todas as nações, para se congregarem, reunindo e anunciando o poder do Deus vivo, sendo testemunhas vivas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: verdade é, porque todos os salvos em Cristo Jesus são testemunhas do Deus vivo, para presenciar as maravilhas que o Deus vivo fez, faz e fará, cada um de acordo com o período de vivência aqui na face da terra.
O Deus vivo nos escolheu para sermos testemunhas vivas e saibam e creiam e entendam que o Deus vivo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele mesmo, o grande eu sou, é o Senhor de nossas vidas e fora dele não há Salvador. Assim como fala o Deus vivo em sua palavra, eu anunciei, eu salvei e eu o mostrei. E Deus estranho não houve entre vós, portanto vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus em Isaías capítulo 43, versículo 12, aleluia. E o Deus vivo continua falando: não vos assombreis, nem temais, porventura não vos declarei há muito tempo e não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? Não, não há rocha, não conheço nenhuma. Todos os artifícios de imagens esculpidas são nadas, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas nada veem, nem entende, para que eles sejam confundidos, conforme está escrito na palavra de Deus em Isaías capítulo 44, versículos 8 e 9, aleluia. Somos testemunhas vivas das coisas que o Deus vivo fez, faz e fará em Cristo Jesus com a atuação do Espírito Santo. E bem assim o Espírito Santo que o Deus vivo deu àqueles que lhe obedecem, assim como foi dado aos discípulos do Senhor Jesus, que receberam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para serem testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ser testemunhas vivas das maravilhas que o Deus vivo está fazendo. Vamos perseverar no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, aleluia, glória a Deus. Atitude de ter amor para com Deus vivo e para com seu próximo. Aquele que é liberto em Cristo Jesus tem amor para com Deus vivo e também para com seu próximo, porque vive por fé em Cristo Jesus e foi liberto do pecado. O Deus vivo é um ser inteligente que tem consciência da existência deste mundo e ama todos os homens que nele habitam. O seu amor é a mais alta forma de amor, a mais pura, ao ponto de ser chamado de amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois ele é caridade, amor e esperança para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, ame ao Deus vivo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O Deus vivo sabe o que está acontecendo contigo. Ele sabe o que você tem pensado e falado e feito. Ele é providência em sua vida. O Deus vivo está agindo em teu favor. Aguardo de repente da parte do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Aquele que é liberto em Cristo Jesus, o pecado foi subtraído, porque teve a atitude de se arrepender dos pecados. A graça foi adicionada e não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque vive a palavra de Deus. A paz foi multiplicada e os dons foram divididos, porque passou a andar em santidade, cheio do Espírito Santo, vigiando e orando o tempo todo, sendo testemunha do Deus vivo, aquilo que o Deus vivo está fazendo na face da terra. Aquele que é liberto em Cristo Jesus tem amor para com Deus vivo e também para com seu próximo, porque vive por fé em Cristo Jesus e foi liberto do pecado. Aquele que foi chamado do Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Por preço foste comprados, mas vos façais a escravos de homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 22 a 24. Aleluia, glória a Deus. Que o Deus vivo abençoe a todos.